Galvão Bueno e Neto se pronunciaram sobre a convocação de Dorival da seleção brasileira. Dá pra jogar com um Danilo de lateral direito? A gente não tem como brigar por uma Copa do Mundo. Ele falou em mudança, ele falou em reversão desse momento tão ruim. O técnico continua questionado por insistir com alguns nomes como Alisson, Danilo e Paquetá, e também foi cobrado por deixar Estevão de fora. Eles acreditam que dificilmente o Brasil ganhará a Copa com esse time. O nosso canal está no início e precisamos da sua ajuda. Deixe seu like e se inscreva agora para ficar por dentro das notícias mais quentes do futebol. Pegue o seu café, se acomode e venha conferir todas as novidades com a gente. Antes de vermos as declarações de Galvão e Neto, vamos conferir a lista completa de convocados. Goleiros: Alisson, Bento, Ederson. Laterais: Danilo, Wanderson, Abner, Guilherme Arana. Zagueiros: Bremer, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos. Meio-campistas: André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Lucas Paquetá, Rodrigo. Atacantes: Endrick, Igor Jesus, Luiz Henrique, Martinelli, Rafinha, Savinho, Vinícius Júnior. E hoje é um assunto importante, para mim sempre muito importante, não é o fato de eu estar mais narrando a seleção brasileira, que me afasta dela, continuo extremamente ligado, como estive nos últimos 50 anos de trabalho em televisão, em 13 Copas do Mundo, e aí consideramos amistosos, Copa das Confederações, Copa América, eliminatória, são centenas e centenas e centenas de jogos da seleção brasileira. Bom, para começar, tem que falar dessa confusão toda, né? O Edinaldo era presidente, Edinaldo Rodrigues, e garantia que o técnico seria, depois do período interino do Fernando Diniz, já na Copa América, em julho, o técnico seria o Carlo Ancelotti, o Carleto Ancelotti, que renovou o contrato com o Real Madrid. Acabou a história. E aí, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro coloca o Edinaldo Rodrigues para fora da CBF. Aí entra um presidente interino, foi quando eu disse, agora nós não temos presidente, não temos técnico, não temos time, não temos nada. Depois, numa canetada do ministro Gilmar, que vai ter que passar pelo plenário, mas as informações que a gente tem é que vai passar pelo plenário em fevereiro, então o Edinaldo volta e deve ser o presidente da CBF até final de 2025. Aí vem a surpresa. Se não vem mais o Ancelotti, se tinha escolhido o Fernando Diniz, por que demitiu o Fernando Diniz? Então ele também cria um fato novo nesse retorno dele, né? E aí chama o Dorival Júnior para ser técnico. Demais. Chamou o Felipe Luiz para ser o diretor de seleções. É o que o Felipe Luiz não aceitou. Ele está focado no final dos cursos dele de técnico, ele quer ser técnico no Brasil, ele sonha ser técnico do Flamengo e quer mesmo depois ir para a Europa para levar o filho dele, que é muito bom de bola, para jogar futebol lá na Europa, e ele quer ser técnico de um time europeu para tentar até conquista de uma Champions. O sonho tem que ser grande mesmo, e o Felipe Luiz é muito inteligente. Então não temos ainda um diretor de futebol ou um diretor de seleções. Mas na apresentação de hoje, o Dorival Júnior foi Dorival Júnior. Aliás, deixa eu falar aqui. Saiu o Fernando Diniz, na minha cabeça, 3 nomes para que um fosse técnico da seleção. O Dorival Júnior, o Abel, o português trabalha excepcional no Palmeiras, e o Renato Portaluppi. A escolha foi do Dorival, apoio. Qualquer um dos 3 teriam condições de um excelente trabalho. Então, tenho certeza que o Dorival tem tudo para fazer um excelente trabalho. Ele deu uma entrevista coletiva longa, não se furtou de responder nada, não fugiu de nenhuma pergunta. Ele foi Dorival Júnior, ele é muito equilibrado, ele é muito elegante, e ele fala sem esconder as coisas, e assim foi mais uma vez. Mas eu anotei aqui alguns trechos de algumas coisas que ele fez questão de frisar. Ele falou em superação, ele falou em obrigação, ele falou em apoio, ele falou em mudança, ele falou em reversão desse momento tão ruim do futebol brasileiro, ele falou em Neymar e ele falou em Zagallo. Anotei alguns trechos aqui, alguns pontos que acho importante. Superação, ele citou, teve a força de citar que
é possível superar qualquer coisa. Porque ele teve, nos últimos anos, 2 problemas seríssimos de saúde em família. A esposa dele foi diagnosticada com um câncer agressivo, foi cuidada. Ele também foi diagnosticado com câncer, também foi cuidado. Então ele fala, a superação é sempre possível, com muita vontade, com muita ciência, no caso deles, ou com muita técnica, com muito trabalho, no caso do futebol. Ele falou em obrigação. Essa já foi boa, porque disse que está lá para representar a seleção mais vencedora do planeta. Eu penso exatamente assim. E uma seleção que inspirou várias seleções e muitos técnicos importantes no mundo inteiro através dos tempos. Volta a citar o Guardiola, que diz que a inspiração dele vem mais das histórias que o pai e que o avô contavam da seleção de 70, dirigida por Mário Jorge Lobo Zagallo. Então ele diz que a seleção tem obrigação de voltar a ser muito forte, e isso é muito bacana. Quando ele falou em apoio, ele fez a primeira convocação dele. Você, o povo, o torcedor brasileiro. Ele disse que está convocando o torcedor brasileiro para que ele volte a dar mais atenção, mais carinho, torcer mais e gostar mais da seleção brasileira. Dá pra jogar com um Danilo de lateral direito? Quem gosta? Né? Então, eu até respeito, meus filhos gostam também. Sabe por que gostam? Porque o Paquetá, não é que... sabe? Aqui, outra letrinha aqui. Então dá pra ter um entendimento que a gente não tem como brigar por uma Copa do Mundo, ou uma classificação, ou até mesmo sair das quartas de final, porque a incompetência do Tite e do Dunga é a mesma. Os 3 terminaram nas quartas de finais. Holanda, Bélgica e Croácia. Então, e que por sinal, que teve mais chance de ganhar a Copa do Mundo pra mim seria o Dunga se tivesse passado da Holanda. Filipão foi a semifinal. Né? Então, exatamente isso. Então, a gente tá a pé de futebol. A gente tá a pé de muita coisa, entendeu? E aqueles que puxam o saco da seleção e que puxar saco tudo bem, mas não ter o entendimento que a gente tem uma seleção. Outro dia nós mostramos aqui ganhou em 58, 62, 70, 94 e 2002. Se você colocar a seleção de 2002 e colocar essa, é vergonhoso. Bom, nós estamos com 10 pontos, a Bolívia está com 9. Sabe quem trouxe tudo isso? Você, Tite. Você é o maior culpado. Então, galera, sabemos que apesar das críticas ao trabalho de Dorival, ele não pode fazer nada com esses jogadores. Confesso que não gostei de alguns nomes, mas ele não tem ninguém para repor. Infelizmente, o trabalho da CBF como um todo é questionável e agora estamos vendo as consequências no futebol pobre que temos. Mas deixe a sua opinião sobre a lista. Tem algum jogador que te desagradou e comenta aqui qual jogador poderia cair bem nessa seleção. Até a próxima!